Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos indo para a quarta parte da saga Tabelionato de Notas e vou falar alguns pequenos dedos de prosa e já vou fazer um jabá pequeno para vocês. Olha só, eu não estou sendo patrocinado por ninguém, meu patrocínio está no bolso dos clientes do cartório, mas um livro muito bom para a prática forense, para a segunda fase e para outras coisas. Inventário e Partilha, do Euclides de Oliveira Sebastião Amorim. Livraço, que fala sobre inventário e partilha. Outro também que tem uma coautoria aqui, Registro de Imóveis da Juspodium, temas aprofundados. Olha só, porque registro de imóveis, termos aprofundados, são temas variados, já se diz, não é num nível básico e para quem está fazendo segunda fase são de extrema importância, apesar que a segunda fase ela demanda, principalmente no concurso de juiz, qualquer concurso, um nível alto. Então, como se diz, na primeira fase é o conhecimento pato, você tem que saber de tudo. E aí na segunda fase é um conhecimento mais aprofundado, mais avançado, mais consolidado. E eu vou mostrar também para vocês um pequeno box. Olha só, não tem o box dos Beatles, não tem o box do Paralamas do Sucesso. Um boxzinho barato, barato caramba, 2 conto. Quem é da década de 80, 90, 70, se lembra dos boxes de CD, as coletâneas de CD, e essa é a coletânea extrajudicial. Eu paguei lá na ESA por 1.800 por causa do meu desconto de professor. Eu sou professor da ESA também e da UEG, para quem não me conhece. Mas vou começar a ganhar dinheiro com docência, dando aula na pós-graduação ano que vem e também com as mentorias que eu vou fazer. Opa, não era para ter dito isso, pessoal. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre tabelionato de notas. Vamos ver se tem alguma coisa que eu ia indicar para vocês. Esqueci o livro do Alberto Gentil, de registros públicos lá no cartório, mas fica a indicação para vocês. Que é extremamente importante. Vamos lá, onde é que eu havia parado no 2? Sobre escritura pública de bem imóvel. E quais são os elementos que compõem a escritura pública de bem imóvel? Quando for urbano, número da quadra, lote, lado, se par ou ímpar, logrador, número, bairro, município, suas características e confrontações e o respectivo número predial e inscrição no cadastro municipal. Lógico, se tiver a simples remissão ao cadastro municipal, já é o suficiente, certo? E quando rurais, georreferenciados, número do registro ou matrícula de imóveis, sua localização, denominação, área total, módulo, número de cadastro no INCRA constante do certificado de cadastro no imóvel rural, CCIR, o número de imóvel rural na Receita Federal, lembrando que tem observações específicas de acordo com a Lei 5.709, que é de aquisição de imóveis rurais para o estrangeiro, por exemplo, a autorização do INCRA, quando for superior a 3 módulos de exploração indefinida, não são módulos fiscais nem módulos rurais, são módulos de exploração indefinida. Eu vou depois fazer um vídeo sobre imóvel rural e o registro de imóveis. Eu vou tomar vergonha na cara no que vem e vou terminar meu livro de imóveis rurais, certo? Quando for imóveis rurais não georreferenciados e os objetos de transcrição, descrição integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, de suas características e confrontações. Quando também o número de registro de aquisição do alienante, matrícula e número registro anterior e registro de imóveis respectivo. Também a apresentação das certidões de propriedade de ônus reais relativos ao imóvel, expedida pelo registro de imóveis competentes com prazo de validade de 30 dias contados do dia seguinte de sua emissão. Certo, pessoal? E
E é um mito do, vale 30 dias? É verdade que vale 30 dias? Não, não necessariamente, pessoal. Pensa comigo. Se houver uma compra e venda no dia seguinte, e um registro de uma compra e venda no dia seguinte, aquela certidão que você pegou no dia anterior, vale? Não. Isso é muito relativo. Muitas vezes pode ter passado dos 30 dias e não ter ocorrido nenhum registro na matrícula. Vocês não concordam comigo? Não faz sentido? Então é um mito da questão da validade. Para fins legais, de acordo com a Lei 7.433, perfeito, vamos de lege ferenda. Mas vocês não precisam se limitar ao teor da legislação, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Também, declaração do outorgante sob pena de responsabilidade civil e penal da existência ou não de ações reais, pessoais e persecutórias ou de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo imóvel. Lembre-se disso. Como eu estava falando, pessoal, relembrando, a questão da declaração do outorgante sob pena de responsabilidade civil e penal da existência ou não de outras ações reais, pessoais e persecutórias de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo imóvel, é mitigada por causa do artigo 54 da Lei 13.097. É importante vocês lembrarem sobre isso, certo? E também a menção dos alvarás nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, certo, pessoal? E também o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA para fins de desmembramento de imóvel rural, quando exigível. Quando não houver isso, é um elemento acidental, porque essa autorização emitida pelo INCRA, ela pode depois ser exigida no registro e não demanda uma escritura de ratificação, certo, pessoal? Também a prova de quitação de tributos municipais ou a dispensa expressa pelo adquirente, que neste caso declarará que se responsabiliza pelos pagamentos de débitos fiscais existentes, certo, pessoal? Não se esqueça do tema de repercussão geral número 1024 do STF, que exige, no caso do ITBI, somente no registro. Não teve posição ainda em relação ao ITCD, pessoal. Então, quando for ITCD, exige o ITCD. Fiquem bem atentos em relação à diferenciação. Enquanto isso, uma coisa é a cobrança do ITBI, outra coisa é uma cobrança do ITCD. Que cada vez mais os institutos eles estão sendo diferenciados, pessoal, tanto em relação ao ITBI ou ITCD. Ambos nasceram sob a mesma égide, tanto se vocês lerem o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, eles têm uma semelhança de natureza. Só que, depois de 88, começou a ter uma personalidade própria. Tanto o ITBI, que começou a ter a natureza plenamente real, e o ITCD começou a ter uma progressividade, principalmente por causa da jurisprudência do STF. E até justo, porque se formos considerar, o ITCD ele tem alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Então, tanto isso que quem fixa o máximo de alíquotas é o Senado, não os municípios, os estados, certo? E ele tem um certo caráter extra fiscal. Quando você gera, logicamente, a tributação não gera distribuição de renda, mas como não houve produção agregada em relação à riqueza, os impostos sobre sucessão nos países de primeiro mundo são muito altos. Veja os Estados Unidos, Suécia, França, tanto isso que foi a fórmula de não houve nenhuma expropriação na época de Napoleão. O que ele fez? O imposto sobre sucessões foi majorado. Eu sei que era para falar de tabelionato de notas, mas
quem sabe só direito não sabe nada. Então você tem que ter uma consciência jurídica das coisas. Também lembrando que na impossibilidade de apresentação do certificado de cadastro pedido pelo INCRA em relação relativo ao último exercício, substituição será exigido o protocolo de encaminhamento do cadastramento ou recadastramento, acompanhado na última hipótese certificado de cadastro anterior, que isso pode ser exigido também no registro. Certo, pessoal? Indicação do valor atribuído pela Fazenda e do valor do recolhimento do imposto de transmissão ou da imunidade de isenção. Aí, dependendo do caso concreto, pela Fazenda Estadual ou pela Fazenda Municipal, pelas coletorias municipais, ressalvadas hipóteses que a lei autorize a efetivação do pagamento pós-lavratura. Por exemplo, o tema 1024, certo, pessoal? O código você não pode interpretar de uma forma cega. Tanto isso que o tabelião tem que ter uma atualização constante, semanal. Ele tem que morrer estudando. Isso que é a verdade. Expressa referência também ao pacto nupcial, suas condições e número de registro na circunscrição imobiliária. Certo, pessoal? Lembrando que se for imóvel rural, as certidões fiscais elas não podem ser dispensadas pelo adquirente. Certo, pessoal? No caso da Lei 7.433, podem ser dispensadas pelo adquirente. Só que tem uma pequena observação em relação ao registro, certo, pessoal? Lembrando, pessoal, que é vedado ao tabelião de notas, sob pena de responsabilidade, lavrar a escritura relativa a bem imóvel de propriedade da União, ou que contenha, ainda que parcialmente, a área de seu domínio, sem observância à legislação correlata, certo? Também, pessoal, lembrando que a escritura de instituição ou de interesse de fundação será lavrada com a intervenção do Ministério Público, sendo que a concordância ou ciência poderá ser colhida sob forma de ratificação após a lavratura do ato, certo? E foi cobrado na primeira fase do concurso, vocês não se lembram, certo? Lembrando que não se aplica nesse caso se for entidade fechada de previdência privada, certo, pessoal? Lembrando também que no caso de desmembramento, é vedado o tabelião de notas lavrar a escritura de parte do imóvel rural se a área desmembrada do remanescente não for iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento, certo? De acordo com o CCIR. Certo, pessoal? Não se aplica esse caso se for anexação de outro imóvel rural confinante e desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento. Muitas vezes você começa a ver proprietários rurais começam a crescer e querem comprar a parte, seja, por exemplo, a fração mínima de parcelamento aqui no município de Silvânia são 3 hectares. E só precisa de 3 hectares para aumentar o pasto, por exemplo, de um pecuarista, ou para alguma expansão, ou para dar uma picada, vai da conveniência do produtor. E o que acontece? O remanescente não fica inferior à fração de parcelamento, ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Certo, pessoal? Isso também não se aplica se for caso de cessão de herança, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso, pessoal. Lembrando que quando se tratar de alienação de parte percentual, o tabelião constará obrigatoriamente que o objeto da transmissão é a fração ideal da propriedade rural e não uma área definida, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Outra situação que é importante lembrar que a alienação, a transferência ou a constituição de direitos reais de unidade integrante de condomínio edilício não depende da prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio. E também, ao lavrar a escritura de transmissão de parte ideal não referente a condomínio edilício, o adquirente e o transmitente declararão expressamente que a copropriedade não se destinará à formação de núcleo habitacional em desacordo com a Lei 6766, Decreto-Lei nº 58 e leis municipais. Lembrando, pessoal, a questão... Eu ia falar sobre registros de imóveis, sobre a questão de notificar o Ministério Público.
A prática, as recomendações do Ministério Público é você sempre encaminhar, mas não tem previsão legal na Lei 6766 de todos os todo parcelamento de solos, seja desmembramento, seja por loteamento, ou seja por condomínio de lotes, ou seja por loteamento fechado, a obrigatoriedade é enviar para o Ministério Público, mas a prática, e principalmente com as recomendações dos Ministérios Públicos estaduais, que vai acabar passando, certo? Fiquem bem atentos em relação a isso. Outra observação, pessoal: a aquisição de arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no país, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e a pessoa jurídica brasileira equiparada estrangeira, elas observarão as disposições da Instrução Normativa 94 de 2018 ou aquela que venha substituí-la, certo, pessoal? Lembrando que é dever do tabelião de notas orientar a parte interessada a proceder à averbação do georreferenciamento no RI posteriormente à lavratura da escritura pública, nos casos exigidos em lei, certo? E vai estar constando a advertência na escritura pública, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso, ok, pessoal? Era isso que eu tinha a falar. Terá mais um vídeo sobre tabelionato de notas. E como eu sempre falo, fé no Pai, que o áudio sai, nem que seja financiado.